Na vida passada, eu era a sombra por trás da diva Sumen, escrevendo músicas para ela, tomando bebidas em seu lugar, e até mesmo ficando desfigurado para salvá-la. Em troca, ela se aninhava nos braços do astro de cinema, zombando de mim como um monstro que não podia ser exibido. Eu morri naquela noite chuvosa e solitária. Ela, porém, agradecia a outro homem no palco de premiação, renascido, diante da escolha entre o casamento oferecido pelo velho Su, ou pegar o dinheiro e sumir. Olhei para o cheque de 50 milhões e sorri radiante. Dinheiro. Eu quero dinheiro. Nesta vida, não só quero dinheiro, como também vou retirar as mãos que a ergueram. Tchê, você também sabe a posição da mama agora. Você é o salvador dela. A família Su não vai te tratar mal. O velho Su estava sentado na cadeira de mogno, batendo os dedos na mesa, empurrando 2 documentos. O primeiro é o contrato de casamento com a mama. Embora você esteja desfigurado e de baixa posição social, a família Su valoriza a honestidade. Contanto que assine, você será o neto por casamento da família Su. O segundo é um cheque de 50 milhões. Saia da cidade de Jing e nunca mais apareça na frente da mama. No ar, o aroma do Shalongjin, mas a atmosfera era sufocante. Na vida passada, ao ver aquele contrato de casamento, tremi de emoção. Achei que meu coração sincero finalmente havia tocado os céus e escolhi o casamento sem hesitar. E o resultado? 3 anos de casamento, tornei-me a babá invisível de Sumen, usava uma máscara, vagando como um fantasma naquela casa. Ela desprezava meu rosto, desprezava minha origem. Até os copos que eu tocava eram jogados no lixo. Até aquela noite chuvosa, em que ela foi encontrar o astro Guanzhou que acabará de voltar ao país, e me expulsou do carro com febre alta para comprar pílulas anticoncepcionais. Caí na beira da estrada e fui atropelado por um caminhão em alta velocidade. Antes de morrer, a tela grande transmitia a cerimônia de premiação. Sumen segurava o troféu de melhor música que eu escrevi com todo o meu coração e sangue, olhando para Guanzhou com afeto, dizendo: esta música, foi Anzhou quem me deu a inspiração. Ele é o meu muso. Naquele momento, meu coração esfriou completamente. Ao abrir os olhos novamente, voltei para este dia da escolha. Respirei fundo, meu olhar ultrapassou aquele contrato de casamento vermelho vivo, fixando-me no cheque. 50 milhões. Com esse dinheiro, posso tratar as cicatrizes no rosto, posso ir ao exterior estudar música, posso viver qualquer vida que eu desejar. Dane-se o amor. Escolho o dinheiro. Estendi a mão. Peguei o cheque com 2 dedos, num movimento ágil. A mão do velho Su que batia na mesa parou abruptamente. Seus olhos perspicazes estavam cheios de choque, como se tivesse ouvido algo absurdo. O que você disse? Ele franziu a testa e perguntou em voz baixa: Jian-Chi, você não precisa recuar para avançar. Eu sei que você ama a mamãe perdidamente, a ponto de arriscar a vida por ela. A oportunidade está diante de você agora. Você realmente consegue abrir mão? Não há nada que eu não possa abrir mão. Dobrei o cheque e coloquei-o no bolso, perto do corpo, rindo com autoironia. Velho Su, o senhor mesmo disse, Sumen é como as nuvens no céu. Eu sou como a lama na terra. Melão forçado não é doce. Estes 50 milhões são suficientes para eu comprar muitos melões doces. O velho Su me encarou por um bom tempo, como se quisesse confirmar se eu estava blefando. Depois de um tempo, ele bufou com desprezo, com um olhar de escárnio. Pelo menos você é sensato. Pegue o dinheiro e suma rápido. Não deixe a mamãe ver o seu rosto de novo, dá náuseas. Pode ficar tranquilo. Levantei-me e fiz uma reverência a ele, com um tom calmo. De agora em diante, eu e Sumen nunca mais nos veremos, vivos ou mortos. No momento em que me virei para sair do portão da família Su, o sol era ofuscante. Aquela era a sensação de liberdade. Sumen, desta vez, o seu muso, eu não serei mais. Ao sair da família Su, a primeira coisa que fiz foi ir ao banco descontar o cheque. Depois, reservei uma passagem para voar para a Suíça em 3 dias, onde fica o melhor hospital de cirurgia reconstrutiva do mundo. Na vida passada, Sumen dizia que ver meu rosto a fazia sentir culpa. Esse sentimento me dava nojo. Por isso, nunca ousei tratar meu rosto, mesmo tendo condições, com medo de tocar naquele nervo sensível dela. Agora pensando bem, que patético. Voltei para o apartamento onde eu e Sumen morávamos juntos, mas dormíamos em quartos separados. Comecei a arrumar minhas coisas. Na verdade, eu tinha poucas coisas, além de algumas roupas velhas para lavar. Só uma pilha grossa de partituras manuscritas. Eram todas as músicas do próximo álbum que escrevi para Sumen nestes 3 anos. Cada uma, um sucesso garantido. Na vida passada, esse álbum a elevou ao pedestal, tornando-a a diva inabalável do mandopop. Toquei as partituras.
as pontas dos dedos tremendo ligeiramente. Então, tirei um isqueiro. De repente, as chamas surgiram, e joguei os manuscritos na bacia de ferro, observando as notas dançantes se enrugarem e escurecerem no fogo, até virarem cinzas. Já que é para cortar, que seja de forma definitiva. Foi nesse momento que a porta foi violentamente empurrada do lado de fora. O som agudo dos saltos no chão ecoou, acompanhado pela voz impaciente de Sumen. Jian-Chi, o que você está fazendo? Por que tem cheiro de queimado aqui? Quer me sufocar? Não me virei, apenas observei as últimas faíscas se apagarem na bacia. Sumen entrou rapidamente, vestindo um conjunto Chanel de alta costura, maquiagem impecável, ao mesmo tempo bela e arrogante. Ela chutou a bacia de ferro, as cinzas negras se espalhando e caindo sobre a barra da minha calça. Você ficou surdo? Estou falando com você. Sumen tapou o nariz com desgosto e me olhou de cima, enquanto eu estava agachado no chão. Você entregou a roupa de apresentação que devia levar para Zou? Ele vai ensaiar em breve. Se atrasar as coisas dele, não vou te perdoar. Levantei-me devagar, batendo as cinzas das calças. Antigamente, bastava ela franzir a testa para eu me desculpar, cheio de medo e respeito. Agia como um cachorro tentando agradá-la. Mas agora, ela só me irritava com seu barulho. Não entreguei, respondi. Sumen ficou atônita. Como se não tivesse ouvido bem, arregalou os olhos e me encarou incrédula. O que você disse? Repita. Eu disse que não entreguei. Levantei a cabeça, olhando-a calmamente nos olhos. E mais, aquela roupa é do Guanzhou. O que eu sou para você? Por que eu deveria entregar roupas para o seu cabeça? Sou um empregado? Ou um mensageiro? Jian-Chi, você enlouqueceu. Sumen, ofegante de raiva, apontou para mim e gritou. Como você pode falar tão mal? Anzou é meu parceiro. Que cabeça? Só tem essas ideias sórdidas na cabeça? Além disso, você come e mora à minha custa. O que custa fazer uns favores? Sua vida só tem valor porque você me salvou. Não seja ingrato. Que belo ter valor, ponto. Então, na visão dela, eu ter salvado a vida dela se tornou a razão pela qual ela me concede viver. Meu coração pareceu ser picado por uma agulha, um pouco entorpecido. Sumen, interrompi seu rugido, com a voz fria, a partir de hoje. Não vou mais te servir. Sumen ficou furiosa com minha atitude. Ela deu uma risada sarcástica. Cruzou os braços e me olhou como se assistisse a um palhaço. Não vai mais me servir? Muito bem. Jian-Chi ficou corajoso. Ela tirou um cartão bancário da bolsa. Jogou-o com um baque na mesa de centro. Acha que é pouco dinheiro? Este cartão tem 100 mil. Pega e suma. Vai comprar o melhor café para Zou e se desculpar. Depois, entrega a roupa e volta para fazer o jantar. Estou com fome. Para ela, minha chamada rebelião não passava de uma forma de pedir mais e fazer manha. Afinal, nos últimos 3 anos, não importava o quanto ela me humilhasse. Eu nunca saí de perto. Sem olhar para o cartão, me virei e puxei a mala no canto. Pode ficar com ele. Empurrei a mala em direção à porta. E mais, esta casa é alugada por você. A chave está no hall. Não me ligue mais. Quando viu que eu realmente ia embora, Sumen finalmente se assustou por um instante. Mas a maior parte era fúria por ter sido desafiada. Ela correu, agarrou meu braço e cravou as unhas na minha carne. Jian-Chi, tente sair por essa porta se tiver coragem, ameaçou ela, rangendo os dentes. Acredita que faço meu avô te expulsar de Jin? Você é um aleijado desfigurado, sem mim. Não terá nem o que comer. Não venha depois implorar de joelhos para eu te acolher. Parei, olhando de lado para a mão dela segurando meu braço. Aquela mão era clara e esguia, bem cuidada para tocar piano. Enquanto a minha, áspera, cheia de cicatrizes, deixadas quando a salvei da queda no penhasco. Sacudi o braço com força, soltando a mão dela. Sumen perdeu o equilíbrio, cambaleou para trás 2 passos e quase caiu. Sumen, você se enganou em uma coisa. Olhei para sua aparência desajeitada, sentindo um leve prazer no coração. Não sou eu que não posso viver sem você, é você que não pode viver sem mim. Nestes 3 anos, quem escreveu suas músicas? Quem revisou seus compromissos? Quem acordou de madrugada para fazer mingau e curar seu estômago frágil? Você acha que nasceu uma diva? O rosto de Sumen empalideceu, e então ela começou a rir alto, como se tivesse ouvido uma piada absurda. Jian-Chi, você está realmente muito louco. Acha que escrever algumas músicas ruins é algo grandioso? Sem minha voz, quem vai ouvir esse lixo que você escreve? E além disso, vou te dar uma boa notícia. Ela ergueu o queixo com orgulho, com um olhar cheio de crueldade. Anzou já concordou em ser meu produtor exclusivo. O talento dele é 10 mil vezes melhor que o seu.
Essas suas coisas ultrapassadas. Já estou cansada de cantar. É mesmo? Eu assenti. Ri. Então desejo felicidades eternas para vocês dois. Puta com cachorro. Para sempre. Depois de dizer isso, ignorei os gritos histéricos dela atrás de mim. Os sons de gritos e de objetos quebrados. Abri a porta e saí sem olhar para trás. No momento em que a porta do elevador se fechou, ouvi Sumen gritando no corredor. Jian-Chi. Vá embora. Se for, nunca mais volte. Quero ver. Longe da família Su, quantos dias você vai conseguir sobreviver? Apoiei-me na parede do elevador. E soltei um longo suspiro de ar pesado. Quantos dias? Sumen. Eu viverei mais brilhantemente do que nunca. Quanto a você, sem minhas obras de lixo. Será que seu trono de diva ainda vai se manter firme? Depois de sair do apartamento, encontrei um hotel 5 estrelas para ficar, tomei um banho quente, pedi um jantar farto. E então dormi confortavelmente. Esse sono foi especialmente profundo, sem telefonemas no meio da noite. Sem o sofrimento de dores no estômago, nem a ansiedade de me preocupar com Sumen. No dia seguinte, ao acordar, havia dezenas de chamadas perdidas no celular, todas de Sumen. Não precisei ouvir para saber o que ela diria. Provavelmente não encontrava o vestido de show, ou estava com dor de estômago de novo, ou precisava que eu fosse fazer alguma coisa para Guangzhou. Bloqueei o número dela diretamente, de quebra. Deletei o WeChat também. O mundo ficou instantaneamente em silêncio. Quando eu estava prestes a sair para cuidar dos procedimentos do visto, um número desconhecido ligou. Hesitei por um momento e atendi. Alô? É o Sr. Jian? A voz do outro lado era educada, mas com um tom de urgência. Era uma voz feminina. Sou a assistente do Sr. Guozhou. O Sr. Gu e a Srta. Su gostariam de convidá-lo a ir ao estúdio de gravação. Dizem que é sobre a partitura que foi perdida. Partitura? Levantei uma sobrancelha. Na pilha de manuscritos que queimei, havia uma música que Sumen planejava usar para concorrer ao prêmio de melhor música do ano. Parece que ela descobriu que a coisa sumiu. Não tenho tempo. Respondi, pronto para desligar. Sr. Jian, por favor, espere. A voz do outro lado ficou apressada e mudou para uma voz masculina. Era Guozhou. Sua voz, como sempre, carregava aquela sensação de superioridade arrogante. Mesmo quando estava pedindo, tinha um ar de esmola. Jian-Chi. Não faça birra. Men está chorando de desespero porque você levou a partitura. Se você não voltar e entregar a coisa, a família Su pode chamar a polícia e acusá-lo de roubo de segredos comerciais. Eu ri de raiva. Algo que eu mesmo escrevi, eu pegar é chamado de roubo. Você tem provas de que foi você quem escreveu? Guangzhou deu uma risada leve, com um tom de deboche. Jian-Chi, não seja ingênuo. Todas as obras que você publicou nos últimos 3 anos. Os direitos de autoria estão todos nas mãos de Men legalmente. Você é apenas um anônimo. Você pegar a partitura é roubar o suor de Men. E mais. Ele fez uma pausa, baixou a voz um pouco, com um prazer malicioso. Men está grávida. É meu filho. Ela está muito instável emocionalmente agora. Se isso causar um aborto, sua vida miserável pode pagar? Grávida. Apenas 3 palavras não conseguiram me afetar, pelo contrário, me pareceram extremamente absurdas. Na vida passada, ela também engravidou nessa época, para dar à criança uma identidade legítima. Ela conspirou com Guozhou, me enganou para ir ao terraço e me empurrou pessoalmente. Ela disse, Jian-Chi, só se você morrer é que ninguém jamais saberá esse segredo. Pelo bem do meu filho com Azou, sacrifique-se um pouco. Nesta vida, o roteiro mudou, mas o nível de nojeira não diminuiu nem um pouco. Jian-Chi. Está ouvindo? A voz de Guozhou continuava. Se for esperto, venha logo, ajoelhe-se e peça desculpas. Entregue a partitura. Considerando que você serviu Men por 3 anos, posso fazer com que ela não o responsabilize. Posso até lhe dar alguns milhares de yuans como indenização. Meus dedos apertaram o telefone, e meus olhos ficaram gelados. Me ameaçando? Ameaçando-me com a criança? Ameaçando-me com a lei? Você realmente acha que eu ainda sou aquele puxa-saco que só engole desaforos, o Jian-Chi? Falei no telefone. De repente soltei uma risada, que ecoou de forma estranha no quarto de hotel vazio. Tudo bem. Minha voz estava leve, como se estivesse aceitando um convite de um velho amigo, já que o grande ator Gu está me convidando com tanta cordialidade. Como é que eu não vou? Aliás, tenho um grande presente para dar a vocês, esse casal de cães e galinhas. Nos vemos no estúdio de gravação em meia hora. Desliguei o telefone e peguei um pendrive preto no compartimento escondido da minha mala. Aqui estão todos os arquivos originais das músicas dos últimos 3 anos, e também
Várias gravações de evidências sólidas de Sumen fazendo playback e de Guanzhou atraindo durante o casamento. Eu queria terminar em bons termos. Já que vocês insistem em me destruir completamente, não me culpe por virar a mesa. Meia hora depois, empurrei a porta do estúdio de gravação de alto nível. O ar-condicionado estava muito forte, mas eu só sentia o sangue fervendo. Sumen estava sentada no sofá de couro, com os olhos levemente vermelhos, segurando uma xícara de leite quente. Guanzhou estava ao lado dela, com uma mão acariciando suas costas e a outra mexendo no celular. Quando me viu entrar, o rosto de Sumen, que antes estava um pouco magoado, fechou-se na hora, com um olhar penetrante. Jian-Che, cadê a partitura? Ela bateu o copo com força na mesa. Algumas gotas de leite respingaram. Você sabe o quanto essa música é importante para mim? O mês que vem é a cerimônia do Golden Melody Awards. Sem essa música, com o que você quer que eu encerre o show? Eu coloquei as mãos nos bolsos. Caminhei tranquilamente até a cadeira em frente a eles e me sentei, cruzando as pernas. A partitura. Falei com indiferença. Queimei. O quê? Sumen deu um grito, levantou-se de repente e me encarou. Você queimou? Com que direito você queimou? Essa é a minha música. Sua música? Olhei friamente para ela. Sumen, você não tem vergonha na cara? A melodia fui eu que compus, a letra fui eu que escrevi. Até o arranjo eu fiz depois de 3 noites viradas. Você, além de abrir a boca no estúdio, o que mais fez? Sumen ficou sem palavras, apontando para mim com a mão tremendo. Eu te paguei. Você mora comigo, come às minhas custas, o que você produz é meu. Não se exalte. Cuidado para não prejudicar o bebê. Passei o olho pelo abdômen liso dela e sorri com sarcasmo. Afinal, está grávida do filho do ator Gu, coisa preciosa. Guanzhou mudou de expressão. Fitou-me sombriamente. Jian-Che, fale com respeito. A mama está debilitada agora. Se você veio procurar briga, não espere que eu seja educado. Enquanto falava, ele acenou, e 2 grandalhões de terno preto entraram pela porta. Claramente seguranças. Guanzhou se levantou, ajustou a gola e retomou aquela postura arrogante. Jian-Che, eu queria te dar uma saída digna. Mas já que você não aceita o brinde e prefere a multa, não me culpe. Ele tirou um documento da pasta e jogou na minha frente. Esta é uma notificação judicial. Devido à sua destruição maliciosa de propriedade da empresa, a partitura e tentativa de extorsão, vamos processá-lo. A menos que... Ele fez uma pausa e mostrou um sorriso confiante de vitória. A menos que você reescreva aquela música agora. E assine um acordo de confidencialidade vitalício, reconhecendo que a música foi composta inteiramente pela Mama, sem relação com você. Além disso, como punição, você precisa se ajoelhar e bater 3 vezes a cabeça no chão para a Mama. Ao ouvir isso, a raiva no rosto de Sumen diminuiu, dando lugar a uma expressão de satisfação. Ela se sentou novamente no sofá, erguendo o queixo como uma rainha. Ouviu? O Anzou está te dando uma chance. Jian-Che, não seja ingrato. Se você se comportar no futuro, no banquete do primeiro mês do bebê, eu até posso deixar você vir tomar um copo. Olhando para aqueles 2 agindo em conluio. Só senti nojo. Na vida passada, fui controlado por esse tipo de manipulação a vida toda. Mas agora tenho 50 milhões, tenho liberdade, e tenho essa faca que pode matá-los. Peguei a notificação judicial, nem olhei, e a rasguei ao meio. O som de rasgar papel ecoou de forma estridente no estúdio silencioso. Os rostos de Guanzhou e Sumen congelaram ao mesmo tempo. Guanzhou, você esqueceu qual é a minha formação? Levantei-me e caminhei passo a passo em direção a eles. Eu estudei direito. Embora nos últimos anos eu tenha mudado para a música por causa da Sumen, ainda não esqueci as leis básicas. Você diz que a partitura é propriedade da empresa. Eu e a Sumen não temos nenhum contrato de trabalho, nem assinamos nenhum acordo de transferência de direitos autorais. O que eu escrevo? Os direitos autorais são naturalmente meus. Tirei o pendrive preto do bolso e o girei entre os dedos. Quanto às provas de que vocês falam, olhei para o rosto instantaneamente pálido de Guanzhou e sorri radiante. Aqui estão os arquivos de projeto originais de cada música, com data de criação precisa ao segundo. Além disso, há a gravação completa de certas pessoas no estúdio que, por não conseguirem atingir o agudo, xingaram e exigiram correção de áudio. Ah, sim. E tem uma parte ainda mais interessante. Enfiei o pendrive no computador conectado às caixas de som ao lado e toquei levemente no botão de reprodução. Imediatamente, as vozes de Sumen e Guanzhou saíram das caixas de som, gravadas pelo gravador que deixei em casa antes de sair ontem. Anzou, aquele monstro feio finalmente foi embora, mas o que faremos com as músicas que ele deixou?
Era a voz de Sumen. Fique tranquila, querida. Basta dizermos que ele roubou suas ideias criativas. Depois, contratamos um advogado para assustá-lo. Alguém de baixo escalão como ele, que nunca viu o mundo, vai se curvar obedientemente. Quando isso acontecer, a fama e o lucro serão nossos, e ele levará a culpa. Era a voz de Guanzhou. Um silêncio mortal tomou conta do estúdio. O rosto de Sumen empalideceu instantaneamente. O copo de leite em sua mão caiu no chão com um estrondo, quebrando-se em pedaços. A expressão de Guanzhou era ainda mais interessante, alternando entre verde e pálido, como se tivesse engolido uma mosca morta. Você ousou gravar. Sumen gritou, sua voz cheia de medo. Isso se chama legítima defesa. Tirei o pendrive e os encarei friamente. Guanzhou. Sumen, isso é apenas um presente de boas-vindas. Se vocês ousarem me incomodar novamente, ou me difamar na internet, esta gravação, junto com as provas de correção de áudio, aparecerão amanhã nos trending topics de toda a internet. Aí veremos se a intimação de seus advogados é mais rápida, ou se a saliva dos netizens é mais rápida. Dito isso, virei-me e fui embora. Os dois seguranças tentaram me bloquear. Virei a cabeça e lancei um olhar frio para Guanzhou. Ouse mandá-los me tocar e veja o que acontece. A gravação já foi enviada para a nuvem. Se algo acontecer comigo, será enviada automaticamente. Guanzhou rangeu os dentes e cuspiu uma palavra. Sai. Os seguranças se afastaram. Saí do estúdio a passos largos. Atrás de mim, ouviam-se os gritos histéricos de Sumen e os urros furiosos de Guanzhou. Mas eu já não me importava. O sol lá fora estava perfeito. Toquei no bolso onde estavam o cheque e a passagem. Uma nova vida estava começando. Aeroporto Internacional de Pequim. Sala VIP da primeira classe. Sentei-me num sofá individual no canto, girando nas mãos um celular barato que acabará de comprar. A luz pálida da tela refletia nas minhas pupilas, mostrando uma nova conta falsa no Weibo que acabará de registrar, com um ID de caracteres aleatórios. Faltavam 20 minutos para o embarque. Era o suficiente. Abri a janela de mensagens privadas de alguém chamado assistente de Guanzhou, Xiao Zhao. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Anexado, havia uma demo que acabará de fazer. O arquivo se chamava Amor em Forma de Corrente. Essa música foi feita sob medida para Sumen, com uma melodia cativante. O refrão era alto e vigoroso, combinando perfeitamente com a persona de heroína que Sumen sempre teve. Mas só eu sabia que o segundo movimento dessa música escondia uma armadilha de síncope extremamente sinuosa, um ponto de respiração desumano. Sem que eu estivesse pessoalmente no estúdio para guiá-la nota por nota, ou sem uma correção de áudio extremamente precisa na pós-produção, uma pessoa comum só conseguiria ter a respiração desregulada ao cantar aquela parte, e ao vivo, sem playback, seria um verdadeiro desastre. Mais importante, meia hora antes, eu já havia registrado os direitos autorais completos dessa música, através de uma agência estrangeira. No nome da minha nova identidade que estava prestes a usar. Enviei errado, não escute. Digitei essas 5 palavras e enviei junto com o arquivo de áudio. Vi que a mensagem foi lida. Soltei uma risada fria, rapidamente cancelei a conta, tirei o chip do celular, quebrei-o e joguei na lixeira ao lado. Pela natureza das pessoas como Guanzhou, quanto mais eu disser para não ouvirem, mais eles vão se atirar como tubarões sentindo o cheiro de sangue. Especialmente Sumen, que agora precisa desesperadamente de um grande sucesso para se firmar. E eu queimei todo o meu estoque. Isso não é apenas uma isca, é arsênico revestido de açúcar. O alto-falante anunciou o embarque. Puxei o boné para baixo, cobrindo o rosto cheio de cicatrizes. Sob o último lampejo de luz daquela cidade, virei-me e entrei no portão de embarque. Sumen. Guanzhou, aproveitem bem o último presente que deixei para vocês. Suíça. Zurique. O cheiro de desinfetante parecia querer impregnar até os pulmões. Eu estava deitado na cama de um hospital particular. O rosto coberto por grossas ataduras, apenas os olhos e as narinas expostos. Depois que o efeito da anestesia passou, uma dor que penetrava até a medula começou a roer os nervos delicadamente. Lixamento, remodelação. Cada cirurgia era como dar um passo no portal da morte. Nos momentos mais dolorosos, cheguei a pensar em pegar o suporte de soro ao lado e me nocautear. Sempre que isso acontecia, pedi à enfermeira para ligar a TV na parede, sintonizando no canal de entretenimento doméstico. Na tela, Sumen vestia um vestido de alta costura totalmente branco, como uma deusa imaculada. Estava sob os holofotes do lançamento. Esta canção, a corrente chamada Amor, nasceu da inspiração que brotou em meio à minha extrema dor. Ela, com lágrimas nos olhos, segurava o microfone e a voz embargada. Há um tempo atrás, meu assistente de maior confiança, Jian Che, fugiu com uma fortuna da empresa.
Ainda roubou uma enorme quantidade de segredos comerciais e escapou para o exterior. Fiquei arrasada. Pensei que nunca mais me levantaria. Foi o Hanzou que ficou ao meu lado, me incentivou, e assim esta canção nasceu. A câmera girou. Gu Hanzou, num terno impecável, envolveu seus ombros com carinho. A mama é a vítima. Mas ela escolheu ser forte. Quanto àquele Jian-Chi, não passa de um mesquinho distorcido pelo ciúme. A lei lhe dará a punição que merece. Os flashes disparavam loucamente, e nos comentários fervilhava a ira dos internautas. Por que esse ingrato do Jian-Chi não morre? Que pena da mama, ela confiou na pessoa errada. Esta música é linda demais. A mama é realmente uma rainha, renascida das cinzas. O casal perfeito, juntos para sempre. Até aquele velho inútil da família Su. O patriarca também emitiu uma declaração pública, rompendo todas as relações comigo e me expulsando da árvore genealógica, acusando-me de ter caráter falho, sem chance alguma. Eu fixei o olhar na tela. As unhas cravavam fundo na palma da minha mão, o sangue tingia o lençol branco. Dor. As feridas no rosto doíam, o ódio no coração queimava. Eles subiram nas cinzas dos meus ossos. Desfrutando da glória sob os olhares de todos, ainda sujam meu nome com a última gota de lama. Muito bem. Quanto mais alto se ergue, mais despedaçado se fica na queda. Olhei para o rosto hipócrita de Sumen, suportando a dor intensa, e pedi à enfermeira que me aplicasse um analgésico. Não vou morrer. Quero viver. Quero ver o castelo deles desmoronar. 3 meses depois, no profundo outono da Suíça, as folhas de bordo lá fora ardiam como fogo. O médico, com uma tesoura, foi cortando, camada por camada, as ataduras do meu rosto, com a última faixa caindo. Ele soltou uma exclamação de admiração. Perfeito. Abri lentamente os olhos e olhei para o espelho de corpo inteiro à minha frente. No espelho, a pessoa era estranha e perigosa. A pele antes grotesca pelas queimaduras havia desaparecido. Em seu lugar, uma pele fria, branca e delicada. A linha do queixo era definida e nítida, o nariz alto e reto. Aqueles olhos amendoados, outrora gentis, agora levemente ajustados, com os cantos erguidos, transmitiam uma frieza e indiferença quase sobrenaturais. O Jian-Chi de antes era manso, honesto, um bom sujeito que se lia num olhar. Agora, sou como uma lâmina fria escondida em sua bainha. Senhor Jian. Sua aparência atual é simplesmente uma obra de arte esculpida por Deus. O médico elogiou sinceramente. Levantei a mão, a ponta dos dedos deslizando suavemente pela superfície fria do espelho, tocando aquele eu desconhecido. Jian-Chi já morreu. Morreu naquela noite chuvosa onde fui abandonado por todos. Morreu naquela mesa de cirurgia com cheiro de desinfetante. Reserve uma passagem de volta para o meu país. Virei-me, a voz grave. Com um timbre magnético e levemente rouco. Escrevo o nome como Sr. Jinzhou. Sob a noite nevoada, a rosa noturna era o bar discreto mais exclusivo de Jinzhou, sem o som ensurdecedor do eletrônico. Apenas jazz suave e álcool caro. Eu estava sentado num canto do salão, balançando um copo de uísque. O gelo tilintava contra as paredes do copo, com um som nítido. De volta ao país há 3 dias. Não me apressei a aparecer. Como um caçador, observava os movimentos da presa na escuridão. Sumen estava realmente no auge da fama. A corrente chamada amor varria todas as paradas. Embora alguns críticos apontassem que, em algumas apresentações ao vivo, ela evitava deliberadamente as notas altas, com suspeitas até de playback. Mas com o poder do capital e a proteção de Gu Hanzou, essas vozes logo foram abafadas. Enquanto eu pensava no próximo passo, uma discussão próxima quebrou o silêncio. Deixando de ser sonsa, Shen Qingson, acha que ainda é a diva de antigamente? Um homem de meia idade, corpulento, com uma cara de porco, segurava o pulso de uma mulher, com um sorriso sinistro e olhoso. Seu pai viciado em jogo me deve 20 milhões. Se você alegrar o presidente Wang esta noite, posso até perdoar os juros. A mulher presa usava um casaco velho e desbotado, o cabelo comprido desgrenhado, mas mantinha a coluna ereta. Shen Qingson, o mito musical de 5 anos atrás. Sua voz era etérea. Talento imenso. Mas, por ter recusado assédio, foi enterrada pela empresa, e ainda teve o azar de ter um pai viciado em jogos. Nos últimos anos, desapareceu, nunca imaginei que chegasse a este estado. Solte-me. A voz de Shen Qingson era fria como gelo. Mesmo em desvantagem, o desprezo em seus olhos não se disfarçava. Presidente Wang, vim para negociar minha apresentação fixa, não para me vender. Por favor, tenha dignidade. Dignidade? O presidente Wang explodiu em fúria. Pegou um copo de vinho tinto da mesa e jogou-o no rosto dela sem piedade. Vadia ingrata, não sabe o que é bom para si. É a tua sorte que eu te esteja a dar atenção.
O vinho tinto escuro escorreu pelo rosto pálido de Shen Qingji, molhando o seu casaco. Completamente humilhada. As pessoas ao redor apenas observavam a confusão, ninguém se aproximava. Neste círculo, pisar em quem está embaixo e bajular quem está em cima é o normal. Ninguém quer desagradar a um investidor por causa de uma diva em decadência. Shen Qingji mordia o lábio com força, o corpo a tremer, mas não deixou cair uma única lágrima. Ela levantou o dorso da mão, limpou o rosto com força, virou-se e quis ir embora. Para aí! Quem te disse que podes ir? Wang Dai não desistia. Pegou numa garrafa de cerveja vazia e preparou-se para lhe acertar na cabeça. Ajoelha-te e pede desculpa hoje, ou não sais desta porta. A garrafa traçou um arco no ar. Shen Qingji fechou instintivamente os olhos. No entanto, a dor esperada não veio. Uma mão longa e esbelta, de pele clara, segurou firmemente o pulso de Wang Dai a meio do ar. Meu caro senhor, usar violência contra uma dama é uma falta de classe terrível. Com uma mão no bolso, a outra apertava o pulso inchado de Wang Dai como um torno de ferro, aplicando um pouco de pressão. Ai, ai, ai! Solta! Wang Dai gritou como um porco a ser abatido. A garrafa na sua mão caiu com um estrondo, desfazendo-se em estilhaços. Soltei a mão dele com repulsa. Tirei um lenço branco e impecável do bolso do peito e estendi-o a Shen Qingji, ainda em choque. Limpa-te! Shen Qingji abriu os olhos e ficou a olhar para mim, fixamente. Sob a luz fraca. Ela não conseguia ver todo o meu rosto, apenas a minha mandíbula fria e os meus olhos insondáveis. Ela hesitou por um momento, não aceitou o lenço, mas deu um passo atrás, em alerta. Quem és tu? Por que é que me estás a ajudar? Quem eu sou não importa. Dei um passo em frente. Aproximei-me dela, coloquei o lenço na sua mão gelada e inclinei-me ligeiramente. Levei a boca ao ouvido dela. O cheiro familiar e nauseante do vinho tinto misturava-se com o leve odor de sabão do seu corpo. O que importa é, queres atirar este copo de vinho de volta? A minha voz era muito suave, mas soava como o sussurro de um demônio. Queres voltar a estar no centro do palco? E pisar todos aqueles que te humilharam e te pisotearam? Esmagá-los a todos? Shen Qingji levantou a cabeça de repente, as suas pupilas contraíram-se violentamente. Ela viu ambição nos meus olhos, viu a chama da vingança e também sentiu o cheiro de um igual. Tu podes ajudar-me? A sua voz tremia, com uma centelha de esperança quase incrédula. Claro. Olhei de relance para Wang Dai, que segurava o pulso e já estava ao telefone a chamar reforços, e esbocei um sorriso cruel. Assina comigo. Em 3 meses, faço-te subir por cima da atual diva, Sumen. Ao ouvir o nome Sumen, a expressão de Shen Qingji mudou instantaneamente. Era o brilho do ódio. Na altura em que foi posta de lado, Sumen não perdeu a oportunidade de a prejudicar pelas costas, roubando-lhe até os recursos que eram seus por direito. Está bem. Shen Qingji não hesitou nem um segundo, apertando o lenço com força. Desde que possa vencer, vendo-te a minha vida. Fechado. Nesse momento, o tal Wang Dai já tinha cercado com alguns seguranças, a gritar que me ia matar. Eu nem me dei ao trabalho de levantar as pálpebras. Apenas tirei um cartão de visita do bolso, segurando-o entre 2 dedos. Atirei-o, com um gesto leve, para o colo de Wang Dai. Queres indenização? Liga para este número e fala com o meu advogado. Dito isto, peguei no pulso de Shen Qingji, sob o olhar estupefacto da multidão. Caminhei a passos largos para fora. Ao sair do bar, a brisa noturna era fresca. Shen Qingji parou e, à luz dos postes, finalmente conseguiu ver o meu rosto com clareza. Ela ficou paralisada. Aquele rosto era belo, quase sobrenatural, mas transparecia um frio que gelava o coração. Quem és tu, afinal? Perguntou ela novamente. Por que é que tens algo contra Sumen? Virei-me e olhei para o enorme ecrã publicitário no edifício do Grupo Su, ao longe. No ecrã, Sumen estava de braço dado com Guanzhou, sorrindo feliz. Ao lado, estava escrito, o casal perfeito à lenda da música. Acendi um cigarro. Inspirei profundamente. O fumo anovelava-se na noite. Por quê? Dei um sorriso frio, os olhos a fervilhar com a alegria sanguinária dos Vingadores. Nós temos contas a acertar com as mesmas pessoas. Nos arredores oeste da capital, um estúdio de estilo industrial convertido a partir de uma fábrica abandonada. O local é isolado. Mas era exatamente o que eu queria. Sossego, sem perturbações. Perfeito para afiar as lâminas. Batizei-o de Estúdio Vingador. Do outro lado do vidro com isolamento acústico. Shen Qingji estava de auscultadores, a gritar uma e outra vez para o microfone. A sua voz era excelente. Com uma textura granulada como lixa, sofrida mas cheia de força explosiva. Mas o hiato de 5 anos e o desgaste da vida fizeram-lhe perder o controle preciso da respiração. Era como uma espada famosa enferrujada.
A minha tarefa era: é como remover esta camada de ferrugem. Carrego no botão de chamada. A voz é fria e dura. O terceiro compasso entrou meio tempo adiantado. Shenkinji. Queres cantar para surdos? Onde está a tua raiva? Onde está a tua revolta? Não ronrones como um gato que não comeu. Shenkinji está a suar em bica, a olhar para mim através do vidro. Ela está pálida, os lábios gretados de tanto esforçar, mas o fogo nos olhos dela arde cada vez mais forte. Ela não desiste. Apenas inspira fundo e faz o gesto de recomeçar. Este ensaio dura 10 horas inteiras, até às 3 da manhã. Abro a porta da sala de gravação e entrego-lhe uma garrafa de água e uma partitura. O que é isto? Shenkinji desenrosca a garrafa de água e dá um grande gole, com a voz rouca. A tua música de estreia. Apoio-me na mesa de mistura, os dedos a tamborilar suavemente na superfície. Esta música tem uma grande extensão vocal. Especialmente os agudos do refrão, precisas de usar a ressonância da cabeça para elevar a emoção. Não quero técnica. Quero aquela determinação de renascer das cinzas depois de levar tudo à falência. Shenkinji pega na partitura, o olhar fixo naquelas notas densas. Pouco a pouco, as mãos dela começam a tremer, e o olhar passa de dúvida a choque. Ela levanta a cabeça e crava os olhos no meu rosto coberto pela máscara de prata. Senhor, este estilo musical e esta progressão de acordes. Por que é que é tão parecido? Ela não ousa continuar. Parece as canções famosas do início da carreira de Sumen. Claro que sim. Porque todas aquelas chamadas canções famosas de Sumen, fui eu que as escrevi. Esta é a minha alma, o meu sangue e ossos. Mesmo que troque de rosto, mesmo que troque de identidade, o gene que corre na música não se pode apagar. Parece a Sumen. Eu digo por ela, com um tom sarcástico. Achas que aquela boneca que só sabe fazer playback merece este estilo? Shenkinji hesita por um momento, depois abana a cabeça. Não. O que quero dizer é que o estilo é familiar, mas tem mais força que as músicas da Sumen, mais desespero. Parece que foi escrito por alguém que saiu do inferno. Olho para a partitura na mão dela. Pratica bem. Não explico mais. Viro-me caminho para a mesa de mistura. Daqui a uma semana. Quero que, naquele palco, despedaces o famoso cadeado da Sumen daqui a uma semana. Na estação de televisão de Jing, a Sumen, com a música roubada O Cadeado chamado Amor, conseguiu ser nomeada para a melhor cantora do ano nos prêmios Grammy Dourados. Hoje, ela foi convidada para gravar um programa de música de primeira linha, para criar expectativa para a cerimônia de entrega de prêmios. Eu, por outro lado, usei os meus contactos e recursos para garantir a Shenkinji um lugar como artista de aquecimento no mesmo programa. Embora seja apenas uma abertura discreta, é suficiente. O corredor dos bastidores é estreito e apertado. O mundo é um palco. Quando saímos do camarim com a Shenkinji, damos de caras com a Sumen, rodeada por um grupo de assistentes e seguranças. Sumen usa um vestido dourado bordado à mão, maquilhagem luxuosa. E o colar de diamantes no pescoço brilha ofuscantemente sob as luzes. Ela vira a cabeça para dizer algo a Guanzhou, rindo-se histericamente. No momento em que vê Shenkinji, a sua risada para subitamente. Ora. Não é a nossa antiga diva? Sumen para, examinando o vestido de Shenkinji que, embora bem cortado, é barato, com um desprezo evidente nos olhos. O que foi? Já não aguentas na casa noturna? Vieste para a televisão fazer figura triste. Aceitaste este tipo de anúncio pequeno? Estás mesmo a comer o que aparece. Shenkinji mantém as costas direitas, os punhos cerrados ao lado do corpo. E retribui o olhar friamente. Isto é um palco. Fala-se com talento, Sumen. Não sejas tão convencida. Talento? Sumen parece ter ouvido a piada do ano. Tapa a boca e dobra-se a rir. Shenkinji, a tua voz de fanhoso já se foi. Neste meio, o que manda é o capital. Olha para ti agora. Pareces um cão sem dono. Enquanto fala, o olhar dela ultrapassa Shenkinji. E fixa-se em mim, que estou de pé na sombra. Hoje visto um fato preto bem cortado e uso a minha icônica máscara de prata a meio do rosto, deixando apenas os olhos e a linha afiada do maxilar à vista. Então este é o teu padrinho? Sumen solta uma risada de escárnio. Aproxima-se 2 passos, examinando-me com um olhar exigente, escondido e encoberto. Nem sequer ousas mostrar a cara. Shenkinji, encontraste um produtor que ninguém quer, no lixo? Realmente, cada um com o seu igual. Lixo com refúgio, combinação perfeita. Guanzhou está atrás dela, empurrando os óculos de aro dourado, com um sorriso falso no rosto. Este senhor, se não mostra a cara à vontade, deve ter algum problema, não? Tipo ser muito feio, ou ter algum cadastro na polícia. Os funcionários à volta e os artistas que param para ver o circo, sussurrando entre si.
Shen Qingji tremia de raiva e estava prestes a avançar para discutir, quando levantei a mão para detê-la. Eu saí passo a passo da escuridão, os sapatos de couro batendo no chão de mármore, emitindo um som nítido e ritmado. Toque, toque, toque. Cada passo parecia pisar no batimento cardíaco das pessoas. Caminhei até Sumen, a apenas meio metro de distância. Não disse nada. Apenas baixei ligeiramente os olhos. Aqueles olhos, que, embora levemente ajustados, ainda mantinham o encanto de outrora. Fixaram-se firmemente nas pupilas dela, frios e mortais. Como um abismo. A arrogância original de Sumen, no instante em que encontrou meu olhar, inexplicavelmente, congelou. Um medo indescritível subiu da sola dos pés dela até o topo da cabeça. Aquele olhar era demasiado familiar. Não era aquele bajular submisso, mas sim o daquela noite chuvosa. O último olhar que aquele homem lhe lançou antes de ser arrastado para debaixo do carro. Desespero misturado com um ódio imenso. Sumen sentiu um sobressalto no coração. Instintivamente, deu um passo para trás, e o salto alto quase torceu o tornozelo. O que você está fazendo? Quem é você? Eu permaneci em silêncio. Apenas curvei os cantos da boca com desdém, levantei a mão e fiz um gesto de por favor. O movimento era elegante, mas carregado de uma pressão esmagadora. Em seguida, peguei Shen Qingji. Passei por ela sem desviar o olhar. Até nos afastarmos, Sumen recobrou os sentidos. Ela descobriu que suas costas estavam cobertas de suor frio. Mama, o que foi? Guanzhou amparou-a, franzindo a testa enquanto olhava para nossas costas. Aquele cara de máscara é meio estranho. Não sei, disse Sumen, pressionando o peito onde o coração batia descontroladamente, o rosto pálido. O olhar dele me deixa muito desconfortável. Parece um morto, apenas fingindo ser um fantasma. Guanzhou bufou com desprezo, um lampejo de sombra passando por seus olhos. Depois que o programa terminar, vou investigar o passado dele. Ousar bancar o esperto neste círculo para mim? Acho que ele está cansado de viver. À meia-noite, o primeiro single de Shen Qingji, Nirvana, foi lançado pontualmente em toda a rede. Ao mesmo tempo, o primeiro grande dinheiro que ganhei nestes 3 meses no mercado futuro, usando meu conhecimento prévio, exatamente 50 milhões. Foi totalmente investido nos canais de divulgação, splash screen do Weibo, banners de plataformas musicais, promoção em fluxo de informação de vídeos curtos, mobilização de 100 críticos musicais. Eu queria que esta música, como um vírus, invadisse os ouvidos de todos numa única noite. Senhor, tanto dinheiro. No estúdio. Shen Qingji olhava para os dados que saltavam loucamente no painel de controle, as mãos tremendo. E se perdermos? Perder. Sentei-me em frente ao computador, olhando para a curva de reprodução que subia em linha reta na tela. Servi para mim um copo de vinho tinto. No meu dicionário, não existe a palavra perder ponto. Quero que Sumen saiba o que é uma verdadeira canção de ouro. Naquela noite, a indústria musical chinesa tremeu. A música Nirvana não tinha palavras floreadas, nem arranjos complexos, apenas a mais pura catarse emocional. A voz extremamente penetrante de Shen Qingji, combinada com a melodia que eu cuidadosamente desenhara, como um martelo pesado, quebrou ferozmente as defesas no coração dos ouvintes. Era o grito reprimido de 5 anos. Era a rasgadura e o renascimento sangrentos. A sessão de comentários explodiu instantaneamente. Caramba, está a Shen Qingji? Esta voz é demais. Faz meu couro cabeludo formigar. Isto sim é cantar. Isto sim é alma. Acabei de ouvir Corrente da Sumen. Parece um lamento sem motivo. O de cima mais um. A música da Sumen, embora a técnica seja boa, parece vazia, como se fosse cantada por um robô. Entendi. A música da Shen Qingji é como se ela arrancasse o coração para te mostrar. Quem é esse senhor compositor? Muito foda. Este estilo parece familiar. Apenas 2 horas depois, Nirvana subiu para o primeiro lugar nas paradas de novas músicas. Top 3 dos Trending Topics. Às 0h29, pisoteou diretamente Corrente, que reinou no topo por uma semana, da Sumen. Nesse momento, na mansão da família Su, Pá, Sumen atirou violentamente o tablet no chão. A tela se estilhaçou. Como é possível? Com que direito aquela vadia? Ela andava de um lado para o outro na sala de estar, despenteada, gritando histericamente. 50 milhões em promoção. De onde aquele pobre diabo mascarado tirou tanto dinheiro? Guanzhou, você não disse que eles eram catadores de lixo? Guanzhou sentou-se no sofá, o rosto tão escuro que poderia pingar água. Ele estava ao telefone com os altos executivos das principais plataformas musicais. Lao Li, tire a Shen Qingji dos Trending Topics. Quanto custa? O dobro.
De qualquer forma, não posso deixar ela ficar acima da mama. Presidente Wang, sou Wanzhou. A música daquele senhor. Pode acelerar a revisão? O motivo, suspeita de plágio ou letra com violação de regras. Encontre alguém aleatório. Desligue o telefone. Guanzhou afrouxou a gravata. Um lampejo de crueldade brilhou em seus olhos. Maman, não entre em pânico. Neste meio, não basta ter talento, é preciso também ter vida para aproveitá-lo. Ele deu uma risada fria. Já falei com as principais plataformas. Boicote de capital. Eles não conseguem nos vencer. No entanto, meia hora depois, o celular de Guanzhou vibrou freneticamente. Jovem mestre Gu, não está funcionando. Não conseguimos remover. Do outro lado da linha, a voz do gerente do Departamento de Relações Públicas estava chorosa. O fluxo de capital do outro lado é aterrorizante. Gastamos 1 milhão para derrubar os trending topics, eles gastam 2 milhões para comprá-los de volta. E aquele senhor parece ter previsto nossos movimentos, reservou todos os melhores espaços publicitários da noite com antecedência. Não conseguimos interferir de jeito nenhum. O quê? Guanzhou levantou-se bruscamente. Descobriram a fonte do capital daquele senhor? Descobrimos parte, disse o gerente com hesitação. É um fundo criptografado do exterior, e aquela força misteriosa que está atacando as ações do Grupo Su na bolsa. Parece estar ligada a esta conta. Jovem mestre Gu, parece que pisamos em falso desta vez. A mão de Guanzhou tremeu, e o celular quase escorregou. Ele não era apenas um ator premiado, mas também um dos operadores ocultos do Grupo Su. Ele sabia muito bem que alguém capaz de mobilizar um fluxo de caixa tão colossal neste momento não era uma pessoa comum. Droga! Guanzhou socou a mesa de centro. O vidro tremeu. Nesse momento, a opinião pública online já havia mudado completamente. A notícia de que Sumen tentou boicotar Shen Qingji foi vazada por alguém, o que acabou gerando um efeito rebote nos internautas. Já está nervosa? Sumen não aguenta perder? Uma boa música vai ser boicotada? Eu insisto em ouvir. Colocar a fechadura em repiat. É uma piada. Shen Qingji que é a verdadeira diva. Olhando para a enxurrada de zombarias na tela, Sumen ficou tão furiosa que revirou os olhos. E desmaiou diretamente. No dia seguinte, no escritório particular de Guanzhou. As persianas estavam bem fechadas. O quarto estava cheio de fumaça. Guanzhou olhava fixamente para o relatório de investigação, que acabará de chegar no computador, com as sobrancelhas franzidas. No relatório, na coluna sobre o senhor, havia apenas uma inscrição vermelha e chocante. Criptografia de nível máximo. Não encontrado. Ele apagou a ponta do cigarro e perguntou com voz rouca ao detetive particular em pé diante da mesa. Gastei tanto dinheiro. E é isso que você me mostra? Senhor Gu, o outro lado é um profissional, disse o detetive, enxugando o suor da testa. Todas as suas informações de registro passaram por múltiplos proxies. O servidor fica na Islândia. O fluxo de capital passou por contas criptografadas no banco suíço. Enquanto o rastreávamos, sofremos até um contra-ataque reverso dele, que quase derrubou todo o nosso banco de dados. Guanzhou estreitou os olhos, batendo suavemente os dedos na mesa. Misterioso, rico, talentoso e com uma hostilidade inexplicável em relação a Sumen. Quem é esse senhor, afinal? Se deixarmos ele continuar assim, a posição de diva de Sumen estará ameaçada, e o preço das ações do Grupo Su também será afetado. Mais importante ainda, essa sensação de não ter controle o deixava com uma inquietação nunca antes sentida. Já que o caminho claro não funciona, vamos pelo escuro. Já que não conseguimos pegar seu rastro na internet, vamos arrancar essa pessoa do buraco. Guanzhou abriu a gaveta, pegou um celular preto sem etiqueta e discou um número. O telefone tocou 2 vezes e foi atendido. Uma voz sinistra veio do outro lado. Grande ator Gu, quais são as suas ordens? Quero que encontre alguém para mim. Guanzhou olhava fixamente para a foto. Com a máscara prateada na tela, um brilho venenoso e cruel cintilando no fundo de seus olhos. Não importa o método. Mesmo que seja sequestrar, quero esse senhor trazido à minha presença. Quero ver que tipo de monstro ou assombração está escondido debaixo dessa máscara. O preço não será barato. Contanto que traga a pessoa, o preço é você quem define. Guanzhou desligou o telefone e jogou o celular de volta na gaveta, exibindo um sorriso cruel. Neste mundo, ainda não existe problema que dinheiro não resolva. Se existe, é porque o dinheiro não é suficiente. Ou os métodos não são cruéis o bastante. Senhor, o jogo está apenas começando. Senhor, se você concordar, estes 50 milhões serão seu prêmio de assinatura. Quanto à inútil da Shen Qingji, por que ir contra o dinheiro por causa dela? A voz de Guanzhou soava pelo telefone.
Tão arrogante como sempre, com uma prepotência de quem dá esmola. Eu segurava o volante, olhando pelo retrovisor para Shen Qingji, que retocava a maquiagem, se preparando para a apresentação de aquecimento desta noite, e soltei uma risada fria. Grande ator Gu, também lhe dou um conselho. Falei no fone de ouvido Bluetooth. Tom calmo. Quem anda muito à noite, um dia encontra um fantasma. Desliguei o telefone e pisei fundo no acelerador. A van disparava pela ponte sobre o rio. Shen Qingji estava de bom humor, cantarolando uma música, segurando o cronograma do show. Mestre, o show de hoje é muito importante. Se a recepção for boa, a nomeação para o Grammy Awards está garantida. Antes que ela terminasse a frase, uma luz ofuscante surgiu de repente do lado. Eram os faróis altos de um caminhão pesado, cegando-me quase por completo. Naquele momento, o tempo pareceu congelar. Eu conhecia muito bem aquela luz. Na vida passada, naquela noite chuvosa. Também fui envolvido por essa luz e depois esmagado. Guanzhou. Você continua sendo o mesmo Guanzhou. Suas táticas são sujas e sem nenhuma novidade. Segurem-se! Gritei. Virei o volante bruscamente, tentando desviar do caminhão basculante desgovernado que vinha em nossa direção. O som da colisão foi ensurdecedor. A carroceria girou violentamente. O guincho agudo do metal se retorcendo era de doer os dentes. No instante em que o airbag foi acionado, só tive tempo de proteger minha cabeça. Pela visão periférica, vi Shen Qingji sendo arremessada contra a porta. Ela soltou um grito lancinante. A escuridão tomou conta dos meus olhos num instante. Quando acordei novamente, estava em um quarto de hospital. O cheiro de desinfetante era muito parecido com o aroma que senti antes de morrer na minha vida passada. Arranquei a agulha do soro das minhas costas da mão. Ignorei a enfermeira que tentava me impedir e, tropeçando, invadi o quarto ao lado. Shen Qingji estava deitada na cama, com a perna direita imobilizada em um grosso gesso, suspensa bem alto. Seu rosto estava pálido como papel. Seu olhar vazio fitava o teto. Sua mão segurava o celular com força. Como está? Perguntei, apoiando-me no batente da porta, com a voz rouca. O médico suspirou e fechou a pasta de prontuário, fratura na tíbia da perna direita. Embora não haja risco de morte, precisará ficar de repouso por pelo menos 3 meses. Quanto ao show desta noite, nem mesmo a cerimônia de entrega do Grammy Awards no mês que vem. Provavelmente não poderá ir. 3 meses, quando chegar lá, tudo já terá esfriado. Esse golpe de Guanzhou foi para cortar completamente o caminho de Shen Qingji. Mestre, Shen Qingji ouviu minha voz e virou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, as lágrimas giravam dentro deles, mas ela teimosamente não as deixava cair. Ela me estendeu o celular. Sua mão tremia. Na tela, o tópico de tendências do Weibo já tinha explodido. Shen Qingji fingiu queda por medo. Shen Qingji não ousa cantar ao vivo. Mestre, a equipe adversária. A velocidade de Guanzhou era assustadora. Em menos de 2 horas após o acidente, os comunicados já estavam por toda parte. Um famoso grande V do entretenimento postou, de acordo com fontes internas, a voz de Shen Qingji já estava destruída há muito tempo por fumar demais. Nirvana foi todo editado e afinado em pós-produção. O show de pré-aquecimento desta noite exigia microfone aberto. Ela teve medo de ser desmascarada. Então forjou um acidente para parecer vítima e desistir da competição. O chamado mestre não passa de uma equipe fantoche criada pelo capital. Na seção de comentários, os robôs comprados por Guanzhou e os fãs de Sumin festejavam. Morri de rir. A irmã da queda fingida forçou a barra para não cantar ao vivo. Preferiu quebrar a perna a ter que cantar de verdade. Dou nota máxima para esse profissionalismo. Sempre disse que aquele mestre não era confiável, escondido e enigmático. Deve ser um vigarista. Coitada da nossa mama, ter que competir com gente assim. Isso é um ataque de nível estratosférico. Shen Qingji olhava para aqueles textos maldosos, e sua barreira psicológica desabou completamente. Não aguento mais, ela disse, cobrindo o rosto com a voz embargada. Por fim, transformou-se em um choro desesperado. Mestre, não aguento mais. Eles venceram. Não presto para nada. Estou atrapalhando você. Vamos desistir. Não vou cantar. Ela era como uma avestruz assustada, querendo enterrar a cabeça na areia. 5 anos de ostracismo e repressão já haviam plantado no coração dela a semente da baixa autoestima. Naquele momento, sob a rega maldosa de Guanzhou, essa semente crescia loucamente, sufocando-a, vendo-a naquele estado. A fúria no meu coração, em vez de aumentar, começou a se acalmar lentamente, congelando-se em gelo. Desistir? Guanzhou, você acha que quebrar a perna dela vai me fazer desistir? Na vida passada, você me matou. Nesta vida, você quer me enterrar junto também?
Sonhe. Caminhei com passos largos até a cama do hospital e arranquei o celular da mão dela. Bati-o com força sobre a mesa. O som seco instalado fez Shenkinji parar de chorar. Olhe para mim. Segurei seus ombros trêmulos, apertando com força. Meus nós dos dedos ficaram brancos de tanta força. Shenkinji ergueu a cabeça, os olhos turvos de lágrimas, e encontrou meus olhos gelados por trás da máscara. Levantei a outra mão em direção à máscara prateada no meu rosto. A ponta dos dedos enganchou na borda. Lentamente, levantei uma ponta, sem tirá-la completamente, apenas revelando a linha afiada. A linha do maxilar fria e branca como jade, e os lábios firmemente comprimidos. Não chores. Usei meu polegar para limpar com força as lágrimas no canto dos olhos dela. O gesto não foi suave, mas trouxe uma força que transmitia segurança. Se a maquiagem borrar, não fica bonito. Shenkinji ficou paralisada, ela nunca tinha visto meu rosto. Mesmo que fosse um canto. Naquele momento, o que ela viu nos meus olhos não foi compaixão, nem decepção, mas um fogo selvagem ardente. Já que eles querem ver um show, vamos encenar um grande espetáculo. Inclinei-me e sussurrei ao ouvido dela. Minha voz era grave e cruel. E daí se a perna está quebrada? Enquanto a garganta ainda estiver aqui. Mesmo que tenha que rastejar, vou fazer você subir até aquele trono. Mas o local da apresentação. Shenkinji soluçava. Não precisa de local. Endireitei-me e olhei ao redor daquele quarto de hospital pálido. Aqui é o melhor palco. Meia hora depois, Guanzhou estava brindando e trocando cumprimentos em uma festa de comemoração num hotel de luxo. Sumen estava aninhada em seus braços, olhando os tópicos quentes no celular. Ria sem parar. Anzhou, você é incrível. Agora Shenkinji nunca mais vai se levantar. Claro, Guanzhou tomou um gole de vinho tinto. Com um olhar sinistro. Querer competir comigo? Ela ainda é muito verde. Naquele momento, a tela grande do salão de festas piscou de repente. O videoclipe de Sumen que estava sendo exibido foi cortado à força. Uma transmissão ao vivo apareceu, sem luzes deslumbrantes, sem cenografia elaborada. O fundo eram as paredes frias e brancas do quarto de hospital. No centro da tela, eu estava de costas para a câmera. Sentado num banco alto, segurando um violão velho emprestado do posto de enfermagem. Ainda usava máscara, deixando apenas uma silhueta fria para o mundo. Ao meu lado, Shenkinji usava o uniforme de paciente listrado em azul e branco. Com a perna direita engessada, sentada numa cadeira de rodas sem maquiagem. Seus olhos ainda estavam um pouco inchados. Mas seu olhar já tinha mudado. Era a determinação de quem renasce depois de tocar o fundo do poço. Milhões de espectadores entraram na transmissão ao vivo instantaneamente. Os comentários estavam cheios de insultos. Olha, a senhorita que é da falsa está ao vivo para pedir pena. Isso é o que chamam de palco? Ridículo. Cai fora do mundo do entretenimento. Não liguei para os comentários. Meus dedos tocaram levemente as cordas do violão. Asteriscos em asterisco. A primeira nota soou, clara, solitária. Como uma faca cortando a noite barulhenta. Shenkinji respirou fundo e apertou o microfone na mão. Sem base instrumental, sem reverberação, sem correção de afinação. Apenas violão e voz. Naquele momento, eu rompi o casulo e me transformei em borboleta. Ela começou a cantar. Na primeira frase, os insultos na transmissão ao vivo pararam por um instante. Aquela voz era limpa demais, como o céu depois de uma tempestade, com uma beleza fragmentada. Mas também continha uma explosividade impressionante. Essa era a segunda música que escrevi para ela, Romper o Casulo. Se renascimento era um grito rouco de raiva, romper o casulo era o renascimento após a dor. No refrão, o ritmo do meu violão acelerou de repente. Os acordes desciam como uma tempestade torrencial. Shenkinji fechou os olhos, agarrando firmemente os braços da cadeira de rodas. Ergueu a cabeça e transformou toda a mágoa, resignação e raiva acumuladas em seu peito em um agudo. Atravesso a noite infinita. Aquele agudo. Como uma espada saindo da bainha, sem impurezas, incrivelmente estável. Tão forte que fazia tremer. Naquele momento, ela não era mais abandonada e escondida. Não era mais a ferida com a perna quebrada. Ela era uma rainha. O público diante das telas ficou atônito. Aqueles textos difamatórios e insultos preparados pareciam tão pálidos e fracos diante do talento absoluto. O vídeo da apresentação prévia de Sumen foi encontrado por internautas e comparado. Era uma apresentação editada. Ainda assim, podia-se ouvir a respiração fraca e a emoção vazia, enquanto Shenkinji, sem maquiagem, com uniforme de paciente, perna quebrada, cantou uma apresentação ao vivo de arrepiar. Caramba! Isso precisa de correção de afinação? É como engolir um disco. Quem disse que ela não canta ao vivo? Isso é canto a capela.
Realmente emocionou até as lágrimas. Aquela frase atravessa a noite. Fiquei com arrepios. Isso é talento. Su-men, a diva da dublagem, vem apagar. A popularidade da transmissão ao vivo disparou loucamente. 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, até ultrapassar 100 milhões. O servidor chegou a travar. Incontáveis espectadores se tornaram fãs. A opinião pública, que havia sido distorcida por Guanzhou, foi revertida instantaneamente. Não foi apenas uma transmissão ao vivo. Foi uma execução pública. Uma execução da hipocrisia de Su-men, da baixeza de Guanzhou. Quando a música terminou, Shen Qingji estava suada, com o peito arfando violentamente. Mas seus olhos brilhavam intensamente. Ela olhou para a câmera e finalmente exibiu um sorriso de vitória nos lábios. Larguei o violão e me levantei lentamente. Não olhei para trás. Apenas, de costas para a câmera, estendi a mão para ajustar os punhos do terno, num gesto elegante. Tranquilo, com uma pressão invisível e avassaladora. Guanzhou. Su-men, comecei a falar, a voz distorcida pelo modulador. Baixa e gélida, atravessou a tela, atingindo em cheio os corações. Vejo-vos na entrega do Grêmio. Vou dar-vos um presente pessoalmente. Ao terminar, a transmissão ao vivo foi cortada. A tela mergulhou na escuridão total. Pá! O tablet nas mãos de Su-men caiu pesadamente no chão, a tela despedaçada. Assim como o coração dela, que naquele momento ruía. Um silêncio mortal pairou sobre o salão de banquetes. Todos olhavam para o casal que, até instantes atrás, ostentava tanta glória e esplendor, com olhares repletos de sarcasmo e escárnio. Su-men tremia da cabeça aos pés. Seu rosto estava pálido como o de um fantasma. Ela agarrava com força o braço de Guanzhou, as unhas quase cravando na carne dele. Sua voz, estridente e aterrorizada. Guanzhou, ouviste? Aquele tom de voz. Aquela postura de falar ameaças de costas para a câmera, aquele gesto habitual de ajeitar os punhos, e aquela frase sobre dar-vos um presente. É tão parecido, muito parecido com o que o homem que ela mandou descer do carro para comprar remédio, há 3 anos. Lhe disse no auge do desespero. Será que ele voltou? Os olhos de Su-men se arregalaram. Suas pupilas se contraíram violentamente, como se tivesse visto um fantasma. A expressão de Guanzhou também se tornou extremamente sombria. Ele sacudiu a mão de Su-men com força, fitou os cacos do tablet no chão e rangeu os dentes. Aquele inútil já virou cinzas há muito tempo. Isto é só o senhor fazendo mistério. Embora dissesse isso, a mão que ele mantinha no bolso da calça tremia incontrolavelmente. Um medo nunca antes sentido. Subiu-lhe instantaneamente pela espinha. Se fosse aquele homem, se aquele que colocou Su-men no pedestal, que detinha todos os segredos deles, tivesse voltado, então este jogo se tornaria, de facto, um massacre. Naquela noite, no local da cerimônia de entrega do Grêmio, o ar vibrava com uma tensão quase sobrenatural. O enorme candelabro de cristal refletia uma luz ofuscante. No tapete vermelho, os flashes formavam um clarão contínuo. Eu estava sentado no camarote VIP do 2º andar, a balançar um copo de água gelada na mão, observando, do alto, aquela multidão de supostos membros da alta sociedade, envoltos em sedas e perfumes. Su-men chegou. Mesmo após a controvérsia pública dos dias anteriores, ela apareceu vestida com esplendor. Um vestido dourado justo e decotado realçava perfeitamente as suas curvas. O colar de diamantes no seu pescoço brilhava intensamente sob as luzes. Ela segurava o braço de Guanzhou, com um sorriso impecável no rosto, como se os rumores sobre playback e compositores fantasma nunca tivessem existido. Guanzhou usava um terno cinza escuro feito por medida, e, embora o olhar por trás dos óculos de aro dourado fosse um tanto sombrio, quando a câmera se virava para ele, imediatamente assumia uma expressão refinada e educada. Isto é a indústria do entretenimento. Contanto que a cara seja grossa o suficiente que o capital ainda exista, o que é mal pode ser lavado para parecer bom. Senhor, está na hora de se preparar. A voz do diretor de transmissão soou no auricular, com uma excitação trêmula. Esta noite, eu era o convidado misterioso que não constava no programa. Larguei o copo de água, alisei os punhos da camisa e coloquei a máscara facial prateada. O espetáculo vai começar. A cerimônia de entrega de prêmios decorria conforme o planeado, até ao momento do galardão mais importante, melhor canção do ano. As mãos do apresentador, ao abrir o envelope, tremiam de forma exagerada. Com um suspense fingido, arrastou as palavras, e a vencedora do Grêmio de melhor canção do ano é... Um silêncio absoluto na plateia. Su-men apertava o vestido com força, os nós dos dedos brancos. Embora Guanzhou já tivesse tratado de tudo nos bastidores, antes de o veredito ser anunciado, os fantasmas na mente dela ainda a atormentavam. Su-men,
o grilhão chamado Amor. Aplausos estrondosos. O holofote incidiu instantaneamente sobre Su-men. Como uma pessoa prestes a afogar-se que finalmente agarra uma tábua de salvação, ela levantou-se de repente. Seus olhos ficaram imediatamente vermelhos, era o choro de alegria ensaiado inúmeras vezes. Ela abraçou Guanzhou e, sob os olhares de todos, subiu ao palco segurando a saia do vestido. No entanto, no caminho obrigatório para ela subir ao palco, havia uma cadeira de rodas parada. Shen Qingji usava um vestido de veludo preto comprido, com a perna direita engessada. Maquilhagem carregada e agressiva. Parecia uma rosa negra cheia de espinhos. Ela não cedeu passagem. Limitou-se a olhar friamente para Su-men. Su-men hesitou por um instante, depois ergueu o queixo, como um pavão orgulhoso, e contornou a cadeira de rodas, não sem antes sussurrar com desdém ao passar, aleijada devia ficar em casa. Não sair para atrapalhar. Shen Qingji não respondeu. Limitou-se a esboçar um sorriso enigmático. Su-men recebeu o troféu pesado, colocou-se diante do microfone e respirou fundo, para iniciar a sua atuação. Na verdade, ao receber este prêmio, a pessoa que mais quero agradecer é a minha musa. Ela olhou para Guanzhou na plateia com um olhar cheio de afeto. A voz embargada. O processo de criação desta música foi muito doloroso. Por muito tempo, pensei em desistir. Foi o Guanzhou quem esteve ao meu lado, me deu inspiração. Esta música é o fruto do nosso amor. Guanzhou, na plateia, exibia um sorriso cúmplice e até mandou beijos para a câmera. Aplausos ecoaram por todo o salão. Alguém se emocionou e enxugou as lágrimas, outros cochichavam, elogiando o casal perfeito. De pé na plataforma elevatória, ouvindo aquela declaração nauseante, senti meu estômago revirar. Fruto do amor? Su-men, você tem coragem de dizer isso? Pegar o que foi arrancado do meu cadáver e chamar de prova do amor de vocês? Essa cara de pau. Até uma muralha sentiria inveja. A seguir, convidamos o convidado especial de prêmios desta noite, também produtor especial desta música, Sr. Alguém, para subir ao palco e entregar o certificado de honra aos vencedores. A voz do apresentador subitamente se elevou. Um murmúrio percorreu o público. Sr. Alguém, a figura misteriosa que causou um furacão na internet, e que chegaram a dizer ser o mentor por trás de Shen Qingji. O sorriso de Su-men congelou no rosto. Instintivamente, ela olhou para Guanzhou e viu que ele também estava completamente confuso. Foi nesse momento que a plataforma elevatória no centro do palco começou a subir lentamente. A névoa branca do gelo seco se dissipou. Eu, num terno preto justo, usando uma máscara prateada, como um fantasma saído do inferno, apareci diante dos olhos de todos. Não segurava o certificado. Apenas um microfone na mão. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Estiquei minhas pernas. Os sapatos de couro batendo no chão de vidro do palco, produzindo um nítido toque, toque. A cada passo. Era como se pisasse nos nervos de Su-men. Parei diante dela. Su-men olhou para meus olhos gelados atrás da máscara. Aquela sensação familiar de medo a invadiu novamente. Instintivamente, apertou o troféu contra o peito. E deu meio passo para trás. O que você quer fazer? Sua voz tremia. Esqueceu de desligar o microfone. Não liguei para ela. Em vez disso, virei-me para a plateia. Para aquelas fileiras de câmeras escuras. Esta música é realmente boa. Minha voz, processada por um distorcedor, com a frieza metálica do metal, ecoou pelo imenso estádio. A melodia é cativante. A emoção é abundante. Pena que não se chama a corrente chamada amor. Su-men empalideceu. O que você está inventando? Virei a cabeça, meu olhar cortando seu rosto como uma faca. O nome original dela é Vingança. A data de registro é de 3 anos atrás. Uau! O salão explodiu instantaneamente. 3 anos atrás? Naquela época, Su-men ainda cantava músicas açucaradas. Não tinha capacidade para este estilo sombrio. Absurdo! Guanzhou se levantou de repente na plateia, apontando para o palco e gritando: Segurança! Tirem esse louco perturbador daqui! Qual a pressa, grande astro Gu? Dei uma risada leve. E estalei os dedos. O melhor ainda está por vir. Assim que terminei, a enorme tela eletrônica no fundo do palco piscou de repente. A imagem de fundo da premiação desapareceu instantaneamente, substituída por um vídeo em alta definição. No vídeo, havia um certificado eletrônico do Centro Internacional de Registro de Direitos Autorais. Nele, cada nota da partitura era claramente visível. A data de registro era novembro de 3 anos atrás. E o nome do registrante era Jian Che. Em seguida, a imagem mudou para uma gravação de câmera de segurança. Embora a qualidade fosse um pouco borrada, ainda dava para ver claramente.
O suposto assistente pessoal de Guanzhou entrando furtivamente no meu apartamento, arrombando meu computador e copiando as pastas, uma a uma, para um pendrive. Isso. Guanzhou empalideceu instantaneamente. Suas pernas amoleceram. E ele caiu sentado na cadeira. Mas ainda não tinha acabado. De repente, das caixas de som, saiu um som de chiado elétrico. Em seguida, a voz de um homem ecoou claramente por todo o salão. Sumen. Não serei mais sua musa. Uma mulher como você não entende nada de música. Você só sabe usar os outros. Se não fosse pelos 50 milhões, eu não teria te ajudado a enganar aquele idiota do Jianqi. Era a voz de Guanzhou. Sua voz original, 3 anos atrás, antes de ele se transformar na aparência refinada de hoje. Aquela voz ríspida de malandro de rua. O troféu nas mãos de Sumen caiu no chão com um estrondo, atingindo seu pé. Mas ela parecia não sentir dor. Arregalou os olhos, olhando para a tela gigante. O corpo todo tremendo como uma peneira. Não, não é verdade. Isso é montagem. É uma armação. Ela correu para o microfone, gritando histérica. Eu sou a original. Sou a diva. Esta é minha música. Olhei para seu estado delirante. Sem sentir nenhuma onda no meu coração. Apenas uma satisfação de dever cumprido. Sumen. Olhe bem para mim. Lentamente, levantei a mão e segurei a borda da máscara. Milhares de olhos no salão, e centenas de milhões de espectadores atrás das câmeras ao vivo, prenderam a respiração naquele momento. Com os dedos apertando, arranquei a máscara prateada e a joguei no chão. O rosto ficou exposto, já não coberto de cicatrizes de queimaduras. Nem era a rigidez de uma cirurgia plástica excessiva. Era o rosto de Jianqi, mas mais anguloso do que antes. Mais bonito e mais frio. Os traços do rosto eram profundos e marcados. Aqueles olhos amendoados, que outrora carregavam sempre um sorriso terno, agora eram um poço gelado e morto. Jianqi. Sumen parecia ter visto um fantasma. Suas pernas amoleceram e ela caiu sentada no chão. Apontando para mim, seus dedos tremiam violentamente. Você não estava desfigurado. Você não morreu. Lá embaixo, Guanzhou parecia ter sido atingido por um raio. Seus lábios tremiam. Ele não conseguia dizer uma palavra. O público inteiro estava em alvoroço. Aquele que diziam ter sido abandonado por Sumen, desfigurado. E até mesmo que teria cometido suicídio, o ex-assistente Jianqi. Ele era o senhor misterioso. Eu morri uma vez. Olhando de cima para Sumen, que estava caída no chão, minha voz voltou ao seu tom claro original, mas transbordava um frio penetrante. Mas eu voltei do inferno. Sumen, eu disse. Seu muso, eu não sou mais. Mas vim cobrar a dívida. Naquele momento, as portas do salão de banquetes foram abertas com força. Um grupo de policiais fardados entrou em fila, correndo diretamente para o palco e para o setor VIP. Sumen, Guanzhou. O oficial líder mostrou o mandado de prisão, com voz imponente. Vocês são suspeitos de crime de violação de segredos comerciais, crime de fraude de grande escala e crime de lesão corporal dolosa. Agora, de acordo com a lei, vamos prendê-los. Eu não tenho. Sou inocente. Sumen lutava desesperadamente. A coroa em sua cabeça caiu no chão. Seu penteado elaborado virou uma bagunça. Ela agarrou firmemente a barra das minhas calças, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Jianqi, me salva. Eu te amo. Tudo o que você quiser, eu te dou. Por favor, diga a eles que isso é um mal-entendido. Com nojo, dei um passo para trás e chutei a mão dela para longe. Me amar. Eu ri com sarcasmo. O que você ama é o idiota que trabalha como um burro de carga para você. É o bode expiatório que sofre um acidente de carro por você. Infelizmente, aquele Jianqi já foi morto por suas próprias mãos. Do outro lado, Guanzhou também estava sendo imobilizado no chão por 2 policiais. Ele ainda tentava se justificar. Eu sou acionista do Grupo Sul. Vocês não podem me prender. Quero falar com meu advogado. Isso tudo é uma armação do Jianqi. Guarde isso para o juiz, disse o oficial friamente, colocando as algemas nele. Os flashes disparavam loucamente. As câmeras ao vivo registravam fielmente a cena. A outrora glamourosa diva e o rei do cinema, agora como 2 cães vira-latas perdidos, foram arrastados à força. No momento em que Sumen foi arrastada para fora do palco, ela olhou para trás, para mim. Naquele olhar, havia arrependimento, medo, mas acima de tudo, desespero. Ela sabia. Ela estava acabada. Não apenas a carreira. A vida dela estava completamente arruinada. Ao mesmo tempo, na mansão da família Su, o velho senhor Su estava sentado numa cadeira de mogno. O rosário que ele tinha usado por mais de 10 anos de repente se quebrou. As contas rolaram pelo chão com estalidos.
Na tela da televisão, havia um close-up de Sumen sendo algemada. Desgraça, desgraça. O velho senhor segurou o peito, sem conseguir respirar. Seus olhos se reviraram e ele caiu duro. O mordomo ao lado gritou em pânico: Patrão! Patrão! Chamem uma ambulância! Enquanto isso, no canal financeiro, uma notícia urgente foi inserida, devido ao escândalo do Golden Melody Awards. 10h10, as ações do grupo abriram em queda livre, atingindo o limite de baixa. O valor de mercado evaporou mais de 10 bilhões. No local da cerimônia, a confusão gradualmente se acalmou. A polícia levou os criminosos. Mas a transmissão ao vivo continuava. Todas as câmeras estavam focadas num homem no centro do palco, aquele que atraía toda a atenção. Eu me inclinei e peguei o troféu do Golden Melody Awards que Sumen tinha deixado cair no chão. O troféu dourado era pesado. Mas na minha mão, parecia leve como uma piada. Segurando o troféu, desci do palco passo a passo, em direção à figura sentada na cadeira de rodas. Shen Qing ergueu a cabeça para me olhar. Seus olhos estavam ligeiramente vermelhos, mas seu olhar brilhava como estrelas. Para você. Entreguei o troféu a ela, com a voz um pouco mais suave, embora esteja um pouco sujo. Mas este é o começo que você merece. Shen Qing recebeu o troféu, seus dedos acariciando suavemente o metal frio. Finalmente, as lágrimas caíram. Ela sabia que aquele não era apenas um troféu. Era a dignidade que ela havia perdido, os 5 anos de tempo que lhe foram roubados. Eu me virei. De frente para a mídia e o público ainda chocados. O holofote iluminou meu rosto, aquele rosto que outrora foi destruído e agora foi reconstruído. Sob a luz e sombra, parecendo especialmente austero, sorri para a câmera com um sorriso que faz arrepios. A justiça pode chegar tarde, murmurei, como se estivesse sussurrando para alguém no vazio. Mas eu não vou. Fim do capítulo.